Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, João 4, versículo 13. João 4, versículo 13. Muito bom estarmos juntos, irmãos. Tivemos um culto aqui às 9 horas, um culto muito precioso, muito abençoado com o pastor convidado. E agora o convidado sou eu. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 13. Amém, amém? Todos os dispositivos eletrônicos aí, telemóveis, tablets, todos têm aí a Bíblia. Se não tiver, faz um download do aplicativo Bíblia gratuita. Se não tiver como, vai ser projetado aqui. João 4, versículo 13. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Ponto. O que a mulher respondeu? Não tenho marido. Ponto. E ela não deu continuidade na história completa. Mas o que Jesus disse? Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu, é emprestado. Essa parte não está na Bíblia. O que você disse é verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Uau! Senhor, obrigado, Deus, por esta casa, por este povo, pela vida de cada um de nós aqui, por esta igreja preciosa. Que a Tua palavra, Senhor, possa mexer conosco, possa mudar a nossa vida, possa falar aos nossos corações e a Tua palavra possa nos edificar, nos enriquecer na alegria e no poder do Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Quem pode dizer comigo amém? Amém. Eu quero, a partir desta história da mulher samaritana, nós não fizemos a leitura do texto todo. A maioria de vós já conhecem essa história. Em Israel havia uma província chamada Samaria. E essa província, por causa de questões históricas, os moradores desta província de Samaria eram bem rejeitados pelo resto da nação. Os judeus não se davam com os samaritanos, havia uma rixa, haviam problemas históricos ali complicados. E aquele povo também, por causa da distância, da rejeição, eles desenvolveram alguns hábitos e alguma cultura religiosa um pouquinho diferente da cultura religiosa dos judeus em geral. E Jesus, ele quer alcançar este povo, porque Jesus tinha alcançado pessoas na região da Judéia, na região da Galileia, outras partes ali, Jesus já tinha ido em Israel, mas Jesus também queria que o Evangelho, que as boas novas, as boas notícias da salvação, da graça, do perdão divino, Jesus queria que essas boas novas também chegassem àquela província de Samaria. E Jesus iria escolher alguém através do qual daria início então à proclamação do Evangelho. Eu fico a pensar o seguinte: se fôssemos nós hoje a levar o Evangelho a uma cidade em que o Evangelho nunca lá chegou, e nós temos que escolher a primeira pessoa para a qual nós vamos entregar esta mensagem, esta boa notícia, o Evangelho, as boas novas da salvação, quem nós escolheríamos? Eu não sei quanto a si, mas eu talvez não escolheria a pessoa mais rejeitada daquela cidade. Mas foi isso que Jesus fez. Jesus escolheu a mulher, provavelmente a mulher mais complicada e mais rejeitada. Porque se nos nossos dias já é complicado uma mulher dizer que já teve 5 maridos,
e agora vive com o homem, sem se casar com ele. Se nos dias de hoje, com tantos direitos e liberdade da mulher, se nos dias de hoje já não seria uma mulher muito bem entrosada na sociedade, talvez alguns maridos não deixariam suas esposas serem amigas de uma mulher assim, mesmo nos dias de hoje. Mas algum marido poderia dizer, eu não quero que você seja amigo daquela fulana, porque ela já teve 5 maridos, agora vive com outro homem. Se nos nossos dias, na Europa, numa sociedade pós-moderna, isso ainda seria complicado, ainda é complicado. Imagina só, há 2000 anos atrás, na cultura do Médio Oriente, onde os direitos, a liberdade da mulher estavam muito restringidos. Aquela mulher, certamente, era muito rejeitada naquele lugar, na sua sociedade. Era uma mulher que tinha uma vida fora do normal. Tanto é que ela tinha ido buscar água no poço e ela foi sozinha. As mulheres na época não faziam isso. Elas se juntavam umas com as outras, amigas, e iam buscar água no poço, porque as mulheres faziam esse trabalho pesado de buscar água, incrível, né? Elas levavam aquelas talhas, aquelas coisas onde elas colocavam as águas, e andavam muito longe até o poço para buscarem água, e elas escolhiam o horário que tinha menos sol, o horário menos calor, menos incidência solar. Mas esta mulher aqui, por ser desprezada e rejeitada por causa da sua vida, aqui diz que ela foi no horário onde a incidência do sol era maior. Ou seja, no momento do dia em que incidência... Imagina meio-dia, imagina alguém buscar água, meio-dia, com incidência do sol ali tremenda, e ela sozinha. Por quê? Porque ela não queria se sujeitar a ver as outras mulheres cochichando, falando mal dela. Naquela época, às vezes as mulheres se juntavam e cochichavam sobre outras. Naquela época era horrível isto. E graças a Deus que 2000 anos se passaram e já não há coisas assim. Penso eu. Irmãos, e ela quis fugir daquilo. E ela foi, então, ela ia, no horário do sol, ela ia sozinha. E Jesus entra naquela província de Samaria e vai escolher a primeira pessoa para receber a sua palavra. E Jesus escolhe justamente aquela mulher. Aquela mulher se assusta, Jesus inicia a conversa com ela, e Jesus começa uma conversa sobre água, sobre água, sobre água. E Jesus então fala, eu tenho uma água que se alguém beber nunca mais vai ter sede, porque esta água vai jorrar para a vida eterna. Jesus está falando metaforicamente, Jesus está falando de uma água espiritual, de uma água divina. Mas aquela mulher, ela não alcançou isto. Então ela pede a Jesus, ela fala assim, homem, eu quero experimentar desta água que você disse. Porque eu não quero mais ter o desprazer de vir nesse poço todos os dias, passar vergonha, ou fugir de me encontrar com outras mulheres. Eu quero esta água. Aí Jesus disse que ia dar água para ela, só que Jesus pede alguma coisa antes de dar a água. Jesus entendeu que ela não percebeu a metáfora. E Jesus disse, tá bom, eu vou te dar a água, mas antes traz o seu marido. E a mulher fala assim, eu não tenho marido. E interrompe o assunto. Ou seja, era vergonhoso para ela ter tido 5 casamentos e agora não está casada. Um dia a Kenny, o William e a Flávia fomos num restaurante. E conhecemos lá um garçom. E ficamos amigos. Deixa eu amenizar o problema aqui. Aí o homem veio nos atender, começamos a conversar, uma conversa boa. E o homem dizendo que já se casou com uma brasileira, já se casou com uma italiana, já se casou com não sei o quê. Já casei 5 vezes. Mas agora não estou casado, não. Eu olhei para ele e falei assim, o homem samaritano, encontramos. Encontramos em Portugal o homem samaritano. Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos,
Glória a Deus não por isso, né? Porque nós temos encontrado Ele. Vamos corrigir as coisas aqui. Sabem, por que Jesus escolheu aquela mulher? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos interessantes. Na nação de Israel, a província rejeitada, desprezada, era dos samaritanos. Dentre os samaritanos, a mulher rejeitada, com a vida complicada e perturbada, era desta mulher. Então Jesus, em Israel, vai na província pior, mais rejeitada, e escolhe a mulher problemática. Por quê? Porque a mensagem que Jesus quer nos passar. E 2000 anos depois, às vezes, a gente ainda não assimilamos essa mensagem. A mensagem que Jesus quer passar é: as boas novas da salvação, elas podem chegar a qualquer povo, a qualquer cultura e a qualquer tipo de gente. Não há restrições, não há limitações para a boa palavra de Deus. Jesus veio trazer o período da graça completa, da graça plena, e não há aqui selecionados. Não, Deus não faz aqui acepção de pessoas. Não há pessoas selecionadas que podem ser de Deus e outras não podem. Todos podem, porque a partir do momento que Ele escolhe a pior, no meio do pior povo em Israel, Ele está dizendo: o Evangelho é para todos, não é somente para os judeus, não é somente para os bonzinhos. Quando Jesus começava a se relacionar com pessoas pecadoras, os religiosos vinham criticá-lo, dizendo: por que você come com pecadores? Por que você fala com pessoas pecadoras? Por que você conversa com mulheres pecadoras? E Jesus diz então que o médico não vem para os sãos, o médico vem para os doentes. Então Jesus está deixando claro aquela ideia religiosa do passado, em que há pessoas bonitinhas, há pessoas perfeitas, há pessoas especiais, e são essas pessoas que são as de Deus. As outras não prestam, as outras não são de Deus. Jesus veio acabar com isso. Jesus veio dizer: a graça, o Evangelho é para toda gente, em todo lugar, em todas as épocas, em toda cultura, em todo estilo de vida. O Evangelho tem lugar, chega a todos. Quem pode dizer amém? Amém. Há uma igreja americana que, quando você vai entrar no prédio da igreja, tem lá uma placa grande a dizer assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas há algumas pessoas que não gostam disso, porque elas têm aquela ideia ainda religiosa de que todas as pessoas que estão dentro da igreja têm que ser perfeitas. Nós vamos falar aqui alguns pontos para você entender melhor. É claro que todas as pessoas precisam ter uma experiência com Jesus e serem transformadas, amém? Mas igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Assim como o hospital não é lugar para pessoas saudáveis. Assim como o ginásio não é lugar para pessoas só magrinhas e saradas. Imagina você chegar no ginásio para se exercitar e tem uma pessoa que está fora do padrão de corpo que a sociedade impõe. Você fala: o que aquela pessoa daquele jeito está fazendo aqui no ginásio? O ginásio é feito para ela, irmãos. Ou nós chegássemos no hospital e falássemos: o que esse tanto de gente doente está fazendo aqui? E nós chegamos na igreja com essa atitude. O que essa pessoa pecadora está fazendo aqui? Se Jesus fez a igreja para essas pessoas. Entenderam a comparação do ginásio, do hospital e da igreja? Então, se você ver uma pessoa fora de forma espiritual na igreja, que é o ginásio para ela. Se você vê uma pessoa carnal, uma pessoa problemática, você fala: ainda bem que ela veio, porque a palavra de Deus transforma. Ela precisa ouvir a mensagem. Muitas vezes dizemos que somos abertos para toda a gente, para a igreja. Mas quando chegam algumas pessoas complicadas no nosso grupo de vida, ou nos nossos cultos, algumas pessoas às vezes não sabem receber como convém. Queremos alcançar todos, acreditamos que Jesus quer salvar todos, mas quando alguns chegam aqui, qual o tratamento que nós damos como igreja? Sabe, irmãos, nós temos que nos tornar cada vez mais uma igreja acolhedora. Uma igreja que ama, que aceita, entende? Aceitar é diferente de aprovar.
De vez em quando, tem algumas pessoas que já frequentam a nossa igreja há alguns meses. E eu sei que o estilo de vida delas ainda não está mudado. E elas terminam o culto e falam, pastor, a sua palavra foi uma bênção e tal, me dá um abraço. Essa pessoa se sente aceita na igreja. Não quer dizer que nós estamos a aprovar o estilo de vida que ela está a viver. Quer dizer que nós a aceitamos como ser humano neste lugar, é o lugar próprio para ela receber o poder de Deus. Quem pode dizer amém? É a história daquela senhora, não é na MCI, a senhora marcou um encontro, uma reunião com o pastor no gabinete do pastor. O pastor atendeu a irmã, e a irmã falou assim, pastor, podemos falar lá no templo? O pastor falou, vamos lá. Então, chegou aqui, ela falou assim, pastor, eu estive domingo no culto da igreja e observei uma coisa. Sabe quem estava sentado justamente ali? Pastor, não. Você não viu? Umas 3 mulheres que estavam sentadas ali? Pastor, não lembro exatamente não. Pastor, são lá do meu bairro. Tudo prostituta. Tudo mulher da vida. Ou da morte, não sei. Mas é assim, é Provérbios fala diferente. Mas é assim, irmãos, aí o pastor olhou, irmãs, mas elas não estavam, não aceitaram Jesus? Não estavam? Sim, pastor, mas é o seguinte, eu quero dizer para o Senhor que eu não sei se eu vou ficar aqui com a minha família. Porque eu tenho observado esta igreja, estou a decidir se eu fico aqui ou não. Mas eu não sei se aqui é um lugar bom para minha família. Porque, olha, sabe quem estava aqui também sentado? Vai dizer que o pastor não sabe. Quem? Aquele rapaz drogado, ficava ali na esquina, cheio de droga. Está vindo aqui. Sim, mas parece que ele está interessado, ele está ouvindo a mensagem. Pastor, tudo bem, o rapaz usava droga, mas você já viu que tem um rapaz que traficava, que está vindo aí também? Pastor, e outra coisa, tem um rapaz, é o seguinte, que ele tinha uma empresa e deu cano um punhado de gente. Tem processo aí legal, você nem imagina. Pode ser que mais dia, menos dia ele vai ser preso. Está aí frequentando a igreja. Pastor, mas ele está constrangido, ele até chora no culto. Falou, pastor, você tem que ver como é que está a sua igreja, porque eu não sei se eu vou continuar aqui com a minha família, eu não sei se isso aqui é um lugar seguro para a minha família. Essa igreja está cheia de ex, pastor. O senhor sabe disso? Que essa igreja está cheia de ex. Ex alguma coisa. Ex-marido. Ex-traficante, ex-tóxico-dependentes, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-isto. E o pastor falou assim, irmã, está vendo aquela cadeira ali? Sim, é a que eu costumo sentar. Ele falou assim, você vai ficar nessa igreja sim, e ali vai ser a cadeira da ex-fofoqueira. Você sabe da vida de todo mundo, mas quero dizer que você também é bem-vinda nesta igreja. Aleluia, dá uma salva de palmas a Jesus. Mas esses a gente não sabe se aguenta por muito tempo. Sabe, irmãos, igreja é casa para todos. O tema nosso hoje é igreja é casa para todos. Diga-se comigo, igreja, casa para todos. Mas eu tenho que falar sobre isso porque eu sei que isso na prática não é fácil de ser feito. Porque alguns de nós pensamos o seguinte, se aquela pessoa já está a frequentar a igreja há 3 meses, ela já tinha que ter mudado. Quem é que disse para você que o tempo é 3 meses? Onde é que está escrito isso na Bíblia? E onde é que está determinado isto? Não, mas pelo menos 6 meses tem que ter. Eu quero dizer o seguinte, você pode estar com Jesus há 5 anos e você não foi completamente transformado. Você pensa que os seus pecados gospel é melhor que o pecado dela? Sabe que o seu pecado é gospel? Sabe que o seu pecado é pecado de crente? É melhor do que o pecado que não é de crente? Sabe, irmãos, como estava escrito naquela igreja, proibida a entrada de pessoas perfeitas. É o seguinte, a igreja na nossa era, na nossa geração, ela tem que se tornar um lugar onde as pessoas que estão arrebentadas, onde as pessoas que estão mal, possam dizer o seguinte, eu posso ir naquele lugar, eu não estou bem, mas eu posso entrar naquele lugar, eu vou receber um abraço, eu não vou ter olhares de lado, tortos, eu vou ser acolhido,
e eu vou receber pelo menos alguma coisa do céu que eu já não recebo há muito tempo. Que as nossas igrejas, que os nossos grupos de vida possam se tornar um lugar onde as pessoas se sintam aceitas. Sabem, nós não concordamos com a continuidade do pecado. Se alguém frequenta uma igreja, nós entendemos que o poder do Espírito Santo e o poder da pregação, o poder da comunhão, da amizade na igreja tem poder de fazer alguma coisa dentro da vida, dentro do coração dessa pessoa, de maneira que ela comece a ter o desejo de uma vida nova, de uma vida diferente. Isso pode levar um tempo, pode levar alguns meses, mas nós temos visto isso acontecer na vida de muitas pessoas. E eu acredito que essas pessoas têm que continuar recebendo esse amor da igreja, o abraço, a aceitação, mas sempre ela entendendo, esta igreja me aceita, me abraça, mas quando eu vou falar sobre a minha vida, eles dizem, está errado, você está vivendo de uma maneira errada, isso está destruindo a sua vida, não é porque nós queremos que você mude de vida por mudar, é porque esse comportamento seu, esse estilo de vida vai arrebentar consigo, vai arrebentar a sua vida, você vai estar se autodestruindo com esses vícios, com o alcoolismo, com esse estilo de vida problemático, mundano. Então, nós acreditamos que Jesus tem vida abundante para toda a gente, e a vida abundante vem com liberdade para viver uma nova vida. Sabem, que as pessoas possam sentir esses dois lados, essas duas faces. Nós não queremos ser uma igreja permissiva. Olha, venha do jeito que está, fique do jeito que está, sobreviva do jeito que está e vai para o céu do jeito que está. Não, a nossa igreja não é permissiva. Mas a nossa igreja é uma igreja o seguinte, que acredita que a obra é feita pelo Espírito Santo, não é pelo nosso forçar. Irmãos, eu já tentei forçar pessoas a mudarem de vida, elas não mudam. É só o Espírito Santo que tem o poder de convencer. E Ele vai usar esses momentos de uma mensagem, da palavra, da leitura da Bíblia, do estudo dos fundamentos da fé, daí do impacto do CMC, do grupo de vida, de outras experiências na vida da igreja. E nós hoje precisamos permitir que as pessoas tenham esse tipo de experiência para que Deus possa fazer algo na vida delas. Olha o que aconteceu com a mulher. Vamos ler novamente. Novamente não, outro texto. Continuidade, João 4, 28. Aquela mulher então estava a falar com Jesus. Jesus revelou o estilo de vida dela e ela disse, reconheço que tu és profeta. Chegaram naquele momento os discípulos e a mulher, quando chegaram os discípulos de Jesus, ela não se conteve com o encontro que ela teve com o Messias, porque Jesus se revelou a ela como Salvador, como Messias, como prometido, e ela creu em Jesus como prometido, como Salvador, e naquele momento, quando ela disse, tu és o profeta, ela bebeu da água viva. Eu queria que os irmãos entendessem isso, a Bíblia não descreve isso claramente, mas pelo desdobramento da história, nós percebemos que aquela mulher bebeu da água viva quando Jesus revelou o pecado dela, o estilo de vida dela, quando Jesus diz, não tens marido, você já esteve casada 5 vezes e agora vive com um homem que não é seu marido. Quando Jesus disse isso, aquilo foi como uma espada. Abriu o coração dela. E quando ela disse, ao invés de reclamar para Jesus, de refilar, ela disse, tu és profeta. Quando ela disse aquilo, ela bebeu da água viva. E quando ela bebeu da água viva, Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, esta água será como uma fonte a jorrar para a eternidade. Aquela mulher ficou com a água jorrando dela. Havia um fluir de águas vivas. E quando os discípulos chegaram, ela disse assim, espera aí que eu vou ali. E ela sai então. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E foi à cidade. Ela estava no poço a buscar água. Agora ela sai correndo e vai para a cidade. Próximo versículo, 29. Olha o que a mulher fala. No 29, muda rapidinho para a gente acompanhar. Vim de ver de um homem ela chegou lá na cidade e disse, gente, vejam, um homem que diz que tudo quanto eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Imagina só, ela já tinha certeza que ele era o Cristo, ela já tinha bebido da água viva, só que ela sabia que ela não tinha credibilidade na sociedade, ela não poderia chegar diante de homens respeitosos, de homens ali credíveis, ela não podia chegar e dizer assim, afinal de contas, eu encontrei o Messias, ela não podia dizer isso, ela tinha que dizer de outra maneira, olha, eu encontrei um homem que tem revelado a minha vida, será que não é ele o Cristo? E os homens viram a atitude dela e pensaram assim, gente, essa mulher que vive um estilo de vida complicado, agora ela está interessada em Cristo, está interessada no ungido, no Messias, e aquilo despertou a curiosidade daqueles homens e eles foram ter com Jesus. E olha o que diz o versículo 30,
Olha o 30. Saíram, pois, da cidade e foram se encontrar com Jesus. Outra coisa que eu quero dizer aqui. Esta mulher, ela acabou de receber a água viva, Jesus. Ela nunca entrou. Olha aqui para mim, por favor. Ela ainda não tinha feito fundamentos da fé. Ela não tinha ido ao impacto. Ela não tinha feito CMC. Ela não tinha sido sequer batizada nas águas. Outra coisa, ela não tinha vindo na conferência de mulheres. Mas uma coisa aquela mulher já tinha. Uma história para contar. Quero vos dizer o seguinte. Há muitos ministérios da igreja que exigem qualificações, capacitação, requisitos, pré-requisitos. Falar do amor de Jesus não exige curso nenhum. Os melhores evangelistas são os que acabaram de ter um encontro com Jesus. Eles nem sabem explicar o que está acontecendo. Como a mulher disse, nem sabia evangelizar. Sabe, o melhor momento para você levar Jesus, paixão por Cristo, é quando você tem o seu próprio encontro com Ele. A sua história é o seu melhor argumento. O seu próprio testemunho é a força da sua evangelização. Aquela mulher não sabia a técnica de evangelizar, técnica ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Aquela mulher sequer tinha participado de um culto. Aquela mulher só tinha acontecido uma coisa com ela. E isto basta. Ela teve um encontro com Jesus. Talvez hoje, algumas pessoas queiram proibir um novo convertido de evangelizar. Ora, nós podemos impedir que um novo convertido faça muitas coisas e eles não podem fazer realmente muitas coisas. Há coisas no ministério que exigem requisito. Liderar algum ministério exige requisito. Liderar algumas coisas na obra de Deus, há capacitação, qualificações, tempo, maturidade. Mas falar do amor de Jesus não há requisito algum. Nunca proíba ninguém da igreja, do seu grupo de vida, falar do amor de Jesus. Nunca impeça ninguém. E nunca fique falando, você tem que aprender primeiro. Ninguém tem que aprender para falar de Jesus. Você tem que fazer o curso primeiro. Não tem. E Jesus deixou essa história como exemplo. Quem tem um encontro com Jesus, a sua história é o seu testemunho. A sua história é a sua credibilidade, é a sua força, é o seu argumento. Um argumento muito mais forte do que daqueles que já estão na igreja há 10 anos. E sabem explicar o evangelho de maneira organizada, mas já perderam aquela alegria, aquela paixão de andar com Jesus. Tem muita gente evangelizando de maneira seca, fria, e um novo convertido, ele é power. O novo convertido é demais. O novo convertido, ele fala de Jesus babando, gritando, chorando, fala coisa errada até. Fala errado, coisa errada mesmo. Mas quando alguém sente a verdade, a sinceridade, a pessoa abre o coração. Você sabe que muita gente é evangelizada aqui por novos convertidos, não é por causa da ordem da evangelização, como ele planeou organizar, nada disso. A pessoa até fala, olha, ele falou, de 10 palavras que ele falou, 2 estavam erradas. 2 coisas que ele falou até não está na Bíblia. Aí já viu aqueles ditados populares? A pessoa mistura o ditado popular com a Bíblia. Tem coisa que ele falou que não estava na Bíblia, mas a paixão que ele tinha, eu olhei, aquela pessoa viu Jesus. Isso basta. Aquela pessoa teve um encontro com Jesus. Isso basta. Isso é o maior testemunho, é o melhor testemunho. Sabem? Ele faleceu, eu tinha um tio que ele era muito avançado em idade. Ele e minha tia, muito avançados em idade. Estamos alguns anos atrás. E ele tinha muitos filhos, genros, noras e muitos netos. E de vez em quando eu ia com meu pai, entrava no carro com meu pai, íamos visitar este tio. E quando entrávamos na casa do tio, uma casa grande, uma vivenda grande, enorme. Mas os filhos já tinham se casado todos e saído de casa. Só estavam os 2. E a minha tia era fraquinha, ficava a maior parte do tempo no sofá. Quietinha, minha tia. E quando eu ia com meu pai, chegava na casa, dava uma tristeza. Ver lá o meu tio, idoso, minha tia, casa, silêncio. Irmão, se caísse um guardanapo, você sabia se era branco ou vermelho, pelo barulho do guardanapo caindo no chão. Tamanho silêncio da casa.
Aí, tipo domingo, ia ter um almoço na casa do meu tio. Aí eu ia novamente lá à casa do meu tio. Aí já estavam os filhos, as noras, os genros, a minha família, outras famílias e os netos todos. Irmãos, aqueles netos faziam uma bagunça na casa, derrubava vaso de planta, quebrava coisa, quebrava vidro, fazia bagunça, estragava as plantas, saía correndo atrás do cãozinho, aquela bagunça e tudo e tal. E eu lembro-me de uma coisa, eu gostava muito mais de ir no dia que estava cheio de criança fazendo bagunça e quebrando coisas, do que no dia todo mundo quietinho, certinho, não quebrava nada, nada saía do lugar, estava tudo no lugar. Mas vida não quer dizer que tem que estar tudo no lugar. Vida exige movimento. E criança traz vida às casas, porque eles provocam movimento. Só que toda criança não tem controle nas coisas que faz, então quebra muito e provoca muita bagunça. Então quero dizer o seguinte, eu já fui em igrejas onde estava escrito lá, silêncio na casa do Senhor. Na entrada da igreja, silêncio na casa do Senhor. Todo mundo lá assim. Só pessoas mais de idade. E durante o culto, a música, tudo muito calminha. Amém. É igreja, nós respeitamos, glória a Deus. Só que é o seguinte, eu já fui em igrejas em que eu não concordava com muito que estava a ver lá. Eu, vou ser sincero, não concordei com muita coisa que eu vi. Eu vi gente vestida de maneira estranha. Eu vi gente a gritar. Eu vi gente a correr de um lado para o outro. Eu vi gente a dançar. Mas uma coisa eu distingui de um lado para o outro. Ali tinha vida. Nos nossos grupos de vida, enquanto tiver só gente certinha, crente de muito tempo, o grupo vai ser tudo certinho. Ninguém vai falar besteira. Ninguém vai falar palavrão. Mas a vida de Deus dificilmente vai estar ali. Porque a vida de Deus, muitas vezes ela está no meio dessas pessoas que ainda são carnais, falam palavrão, fazem perguntas estranhas, até na reunião. Mas você entende o seguinte, o Espírito de Deus se move aqui, porque há pessoas que têm fome e interesse pelas coisas de Deus. Quantos podem dizer amém? Grupo de vida que só tem pessoas certinhas, crentes de muito tempo, que já nem amigos têm. Aquele grupo vai permanecer assim. Mas o grupo onde tem gente nova, novo convertido, tem bagunça, estão quebrando coisa, entendeu? Não é coisa da casa do grupo de vida, não. Isso não pode. Novo convertido não faz isso, mas o novo convertido nos incomoda, nos irrita, porque é o seguinte, se nós criarmos um grupo de vida certinho, muito crentezinho, e entrarem ali, um grupo de vida de 9, entrarem ali 4 novo convertidos, que falam umas coisas estranhas, que faz umas perguntas estranhas, vai incomodar muito crente. Mas é o seguinte, lembre-se que um dia você foi um desses. A não ser que você tenha nascido na igreja. Alguns irmãos a gente pergunta, quando você aceitou Jesus, quando você se converteu? Ele falou, eu nasci na igreja. Qual era o nome da maternidade lá na sua igreja? Brincadeira, irmãos. Mas olha, nós temos que entender uma coisa aqui. Eu estou falando de um assunto muito sério, porque eu estou falando em termos de ordem das coisas. E a ordem faz a diferença. Antigamente, para alguém fazer parte de uma igreja, a primeira pessoa tinha que mudar de vida. Isso aqui é muito importante, presta atenção você. Alguém só podia ir numa igreja se ela tivesse mudado de vida. Uma pessoa de cabelo grande não entrava na igreja antigamente. Você não sabe disso. Uma pessoa, por exemplo, um homem de brinco não entrava na igreja. Uma pessoa de tatuagem não podia entrar na igreja. Uma pessoa de bermuda não podia entrar na igreja. Antigamente, alguém falava assim, eu vou te convidar para ir na minha igreja, mas antes você tem que cortar o cabelo, tirar o brinco, pôr a roupa como deve ser. Ou seja, antigamente a pessoa tinha que mudar para poder estar, para ouvir a palavra, para depois decidir se converte. Entenderam a lógica?
E se converter tinha que mudar, e a mudança podia levar 1 ano, 2 ou 3, só depois para ser dito assim, você agora é crente. Uau! Os tempos mudaram, muita coisa mudou. Depois de um tempo, as pessoas falavam assim, não, você pode vir do jeito que está, mas não pode ficar do jeito que está muito tempo, não. A gente aceita uns 10 dias, 20, 30, mas você tem que mudar. Mas eu ainda não aceitei Jesus, mas muda primeiro. Depois um dia você converte. Em alguns lugares ainda são assim. Você vem, muda a força. Depois um dia você converte, você vai contar lá pra gente. Hoje em dia, irmãos, na realidade que nós vivemos, de uma realidade de um mundo pós-moderno, com a mentalidade das pessoas de hoje, no mundo globalizado, a lógica é outra. Eu queria dizer isso, e esta é a lógica nossa. Primeiro, nós não exigimos que as pessoas mudem antes de vir. Nem exigimos que a pessoa converta para vir, ou converta quando vem imediatamente. A nossa lógica aqui é, nós queremos que as pessoas sintam em casa. E sintam pertença. Eu pertenço. De vez em quando vem alguém e fala assim, pastor, já é o 2º domingo que eu venho na igreja, como é que eu posso fazer para fazer parte? Eu disse, você já faz parte. Me dá um abraço. Você já é desta igreja. Aí você fala, mas a pessoa não aceitou Jesus ainda, não entendeu o evangelho. Mas essa é a nossa lógica atual. Primeira pessoa pertence, sente-se, faz parte. Por isso que alguns de fora vão criticar. Vão dizer assim, viu aquela pessoa que faz parte, diz que faz parte dela da MCI, mas viu a vida que ela tem? Porque eles não entendem a nossa lógica. A nossa lógica é, nós aceitamos, pertence antes de converter e antes de mudar. Antigamente, só depois que mudava, convertia, era transformado, agora você pertence. Nós é o contrário. Você veio aqui a primeira vez, você já pertence. Quem pode dizer amém? Você pertence. Você faz parte dessa casa, você faz parte dessa família. Mas o que faz alguém que pertence? Alguém que pertence recebe os ensinamentos bíblicos. E o que vai acontecer quando eu receber o ensinamento bíblico? Deixa que o Espírito Santo vai trabalhar. Aí depois que ela pertence, ela abre o coração e converte. Depois que ela converte, ela muda. Nós fazemos o processo contrário. Nós não exigimos mudança de ninguém para pertencer. A pessoa pertence e eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era considerado grande pecador ali em Israel. Por quê? Ele era um judeu que se vendeu ao Império Romano para se tornar um publicano, um cobrador de impostos para tirar dinheiro dos judeus, para que os judeus pagassem para ele imposto, para que ele devolvesse a Roma. Então todos os cobradores de impostos judeus eram considerados os piores, terríveis pecadores. E alguns desses, como eram rejeitados pelos judeus, pelos seus compatriotas, sabe o que eles faziam? Além de cobrar o imposto, por exemplo, quanto você tem? Eu tenho 10 moedas, Roma exige que 3 seja dela. Mas Roma só exigia 2. Ele pegava 3 e ficava com 1 para ele. Esse era o comportamento dos cobradores de impostos judeus. Então Zaqueu era rejeitado pelos seus. Jesus, olha o que Jesus faz. Jesus está a andar com a multidão, por favor, presta atenção. Jesus está a andar com a multidão, e esse homem Zaqueu, de baixa estatura, a Bíblia diz, ele era pequenino, e ele queria ver Jesus. Olha, isso já é um passo. Ele quer ver Jesus. Ele não pensou em mudar de vida, ele não pensou em parar de cobrar impostos, ele só queria ver Jesus. E ele sobe numa árvore para ver Jesus passando. E Jesus percebe, Jesus consegue ver o coração daquele homem. Eu quero dizer aqui para vocês, nós não conseguimos entrar no coração dos pecadores para ver o que está lá dentro. Pode ser o pior pecador, nós não vimos. Nós não conseguimos enxergar. Você sabe que o pior dos pecadores ainda tem crise existencial. Eles fazem perguntas sobre a vida, sobre a existência, sobre o propósito da vida. Para que eu estou vivo? Para que eu vim nessa terra? Qual é o meu propósito? Irmãos, a pessoa pode ser o pior pecador, mas ele está ali angustiado com alguma coisa. Tem alguma busca espiritual que nós não reconhecemos, mas lá dentro tem. Sabe como que eu gosto de ver?
Eu vou colocar alguma coisa aqui que a Bíblia não descreve a coisa desta maneira, mas é uma maneira que eu gosto de ver a coisa. Então, eu já fiz a ressalva, todos entenderam, não está escrito na Bíblia, é uma maneira que eu gosto de ver a coisa. Eu entendo que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Quantos acreditam isso? Que o homem tem um vazio do tamanho de Deus, que só cabe Deus. É como se nós fôssemos luvas. Luvas à procura de algo que encaixa. O que encaixa numa luva? Só uma mão. Eu entendo que o ser humano é como se fosse realmente uma luva que está à procura de ser preenchido. Está um vazio dentro de nós. Mas a maioria das pessoas não reconhece o vazio e vão buscar preencher o vazio. Imagina, preencher a luva com o quê? Com uma dose de droga. Um chuto. E a pessoa vai lá, consome droga, preencheu um dedinho. Não preencheu a luva toda. E a pessoa fica angustiada, não, mas agora eu preciso beber. E começa a beber. Aí preencheu outro dedinho. Aí esvaziou o outro. Aí começa a se prostituir. E aí a pessoa está angustiada com crise existencial. Eu vejo assim. E por que eu vejo assim? Porque a Bíblia diz que Deus fez todos os animais só com a palavra. Haja animais que façam isso, haja animais, hajam aves nos céus, que hajam peixes no mar. Mas no dia que Deus foi fazer o homem, Deus fez o homem do pó da terra com a sua própria mão. E soprou, a Bíblia diz que Deus fez algo que não fez com nenhum dos animais. Deus soprou nas narinas do homem o quê? O quê, irmãos? O fôlego de vida. E a Bíblia diz que naquele momento o homem foi feito o quê? Alma vivente. Agora tenta imaginar aqui que eu sou o primeiro homem. Tenta imaginar que eu sou o primeiro homem. Adão. E eu fui feito... E agora Deus sopra nas narinas o fôlego de vida e aqui diz que o homem viveu naquele momento. Quando Deus sopra e eu acordo, qual é a primeira coisa que eu vejo? Eu gosto de pensar que nós temos uma lembrança de Deus. Todo ser humano tem uma lembrança de Deus. Todo ser humano, de alguma maneira, um dia já viu Deus, em Adão. E isso tem passado para nós de geração em geração, essa saudade de Deus. Eu acho que todas as tribos, povos, línguas e nações do mundo têm saudade de Deus, daquele dia que Adão viu o Senhor. E esse sopro de Deus fez em nós um espírito que é como se fosse uma luva, que só cabe Deus. Nenhuma das coisas deste mundo vão preencher o seu coração, a sua vida, a sua existência, se não for o sopro do Todo-Poderoso, se não for o Espírito de Deus. Só Ele pode preencher as suas necessidades, a sua vida. E Jesus, então, olha para Zaqueu e vê essa procura de Zaqueu. Zaqueu está à procura de Deus, mas ele é um homem complicado, mas ele está à procura de Deus. Veja bem, é um homem complicado, mas está à procura de Deus. É um homem pecador, mas está à procura de Deus. E Jesus fala assim para Zaqueu: desce da árvore, que hoje eu vou passar a noite, vou para a sua casa. Irmãos, quando Jesus fala aquilo, todos os religiosos próximos falaram assim: o quê? Será que esse homem é profeta e não reconhece que esse tal de Zaqueu é um pecador terrível? E ele diz que vai entrar na casa dele, vai jantar com ele e vai dormir lá. Então esse homem não é um profeta daqueles rigorosos, não. Mas Jesus não estava nem aí para a crítica das pessoas. Eu acho que a nossa igreja, em alguns momentos, vai ter que agir assim como Jesus agiu, sabe, irmãos? Que de vez em quando a gente vai convidar o Zaqueu para estar conosco. A gente vai convidar o Zaqueu para estar aqui no nosso meio, para estar em comunhão conosco. Mas não, os religiosos só possam entrar na sua casa se você mudar de vida. Só posso jantar com você se você for transformado. Mas nós não, vamos convidar muitos Zaqueus para a nossa igreja antes de converter, antes de mudar. E o que os religiosos vão dizer? O que eles vão colocar nas redes sociais? Isso aí aceita tudo. E a gente aceita tudo mesmo, porque se Jesus aceita, quem somos nós para rejeitar? E Jesus vai para a casa do homem. Lembra a ordem que eu falei da nossa igreja? Primeira ordem é pertencer. Jesus exigiu que Zaqueu se convertesse? Exigiu que ele mudasse? Exigiu ou não? Foi na casa dele sem exigências. Jesus entra na casa de Zaqueu.
Quando Jesus estava por um tempo na casa de Zaqueu, com os amigos de Zaqueu, cobradores de impostos também, e os discípulos, toda a gente ali. Sabe o que Zaqueu sentiu? Zaqueu sentiu o seguinte: esse homem não me cobrou nada, não exigiu nada de mim, ele me aceitou. Eu pertenço, eu sinto que eu pertenço. Quando a pessoa sente eu pertenço, ela se desarma. Presta atenção, quando alguém sente eu pertenço, se desarma. Se eu pertenço, então o que eu tenho que aprender agora desse homem? Aí ele começa a ouvir a pregação de Jesus. Ele se levanta no meio do jantar e fala assim: eu tomei uma resolução. Não é resolução de passagem de ano, não, que 3 dias depois já esqueceu. É resolução séria mesmo. Zaqueu levanta e fala assim: resolvo hoje dar a metade da minha riqueza aos pobres. Jesus não pediu nada, irmãos. Dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguém, para além do que o imposto de Roma exige, o que eu tirei a mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando o homem faz isso, Jesus falou assim: mexeu no bolso, mexeu no coração, converteu. Porque quem ama o dinheiro, se só sabe se converteu o bolso. E eu acho que todo mundo ama dinheiro, mas uns amam mais do que outros. Quando o homem fala que vai fazer isso, que o dinheiro é o que mais prendia ele no pecado, quando ele fala que vai dar metade para os pobres e vai devolver o que ele explorou, qual é a afirmação de Jesus pública? Hoje houve salvação nesta casa. Sem Jesus exigir nada, o próprio homem, e eu quero ver aqui na MCI, sem nós pressionarmos, sem nós não sei o que, as pessoas virão aqui, vão ouvir a palavra e vão tomar a sua decisão com a ajuda do Espírito Santo. E vão se levantar e vão dizer que eu vou batizar no próximo batismo. Outros vão chegar, eu vou deixar o meu estilo de vida, eu vou deixar o pecado no qual eu estava. Amém, glória a Deus. Mais forte, uma salva de palmas mais forte a Jesus. Sabem, as pessoas vão entender o seguinte: eles me aceitaram, eu pertenço. Então agora eu desarmei. O que vocês têm para me oferecer? Que Jesus é esse? Que alegria é esta? Que graça é esta? E a mudança de vida vai acontecer. Às vezes a diferença entre um novo convertido que está em pecado e um crente que está em pecado, a diferença é que o crente que está em pecado sabe cobrir, sabe esconder. E o novo convertido não sabe esconder pecado. O novo convertido, ele pensa que está enganando a gente, quando a gente vê, a gente já descobre na hora. Esses dias, eu estava com um irmão da igreja aqui no shopping, descobrimos. Então, assim, a gente, novo convertido, não sabe. Às vezes, mas a diferença é que o crente já de 10 anos, ele está craque em esconder pecado, está esperto. Pecado gospel. Pecado de estimação. Quão melhor é um novo convertido, loucão, falando palavrão mais sincero, do que um crente de muito tempo, que não é verdadeiro e sincero mais. Nós temos que estar com os olhos abertos a isso. Sabe, irmãos, é interessante que quando nós entendemos que cada pessoa tem o seu tempo para mudar, cada pessoa tem a maneira que Deus lida com ela, quando nós entendemos e respeitamos, isso é maravilhoso. Agora, é claro, aí já é outra parte da história. Já há pessoas que já estão na igreja há muitos anos, já passaram por essa fase de novos convertidos, já deixaram seus pecados, já se libertaram, já entraram num patamar novo, mas depois, por não se envolverem com a obra de Deus, que fique claro isso aqui, por não se envolverem com a obra de Deus, voltaram aos pecados antigos. E na igreja tem muita gente assim. Porque quando a pessoa está envolvida com a obra, ela tem mais temor. Ela pensa assim: poxa, eu estou até com vontade de pecar. Mas o plano que eu estou cumprindo em Deus não dá para pecar, não. Não, mas é verdade. Um compromisso ajuda a pessoa a permanecer fiel, ajuda. Mas poucas pessoas permanecem fiéis assim, irmãos, sem terem uma visão e um propósito que está cumprindo. Algumas conseguem, mas não são todas. Sabem? Então, aqueles irmãos que já são cristãos, evangélicos há muitos anos,
mas não estão envolvidos na visão, na obra de Deus, aos poucos começaram a voltar. Quando eu vejo um irmão entregando, eu vou entregar essa liderança, eu vou sair desse ministério, eu vou fazer aquilo, eu fico preocupado. Porque o não envolvimento com as coisas de Deus, muitas vezes, é um empurrão para a pessoa voltar aos pecados da época que ela se converteu. E algumas pessoas voltam a beber igual louco. Bebe, bebe, bebe. Outros começam a ser tentados na área sexual. Outros começam a ser tentados em outros tipos de pecado. Sabe? E outros voltam a ser violentas. Outras voltam a ser rebeldes. Outras voltam a não sei o quê. Sabe, irmãos? É sério. Mas eu vou terminar essa mensagem dizendo que o Evangelho é tão abrangente, tão inclusivo, o Evangelho é tão inclusivo, tão abrangente, que até cura para religiosos tem. Quero terminar assim. Por quê? Eu quero usar como exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era da época o super religioso. Se alguém pudesse dizer assim, onde é que eu vou encontrar alguém que é muito comprometido com a sua religião? Era Paulo. Irmãos, Paulo era um judeu radical dentre os radicais. Ele era o mais ortodoxo possível. Ele disse que ele era fariseu de fariseus. Ele era o máximo. Sabem? E Paulo, ele só tinha um problema. Ele era zeloso e religioso. Só tinha um problema. Qual era o problema de Paulo? Ele estava na ignorância sobre as realidades espirituais, sobre a verdade, sobre os fatos espirituais. Qual era a ignorância de Paulo? Ele cresceu como judeu. E Jesus aparece, Jesus é o Messias, e Jesus morre, ressuscita, e ele não conseguiu alcançar isso, que Jesus era o Messias e o Salvador. Ele não alcançou, a inteligência dele grande, mas não alcançou. Então ele entendeu o seguinte, como eu não reconheço que esse Jesus é o Salvador, e eu sou um judeu que não reconhece ele como Messias, o que eu tenho que fazer se eu sou um bom religioso? Eu vou acabar com as pessoas, com esse grupo de pessoas que estão na igreja e que acreditam em Jesus. Então, irmãos, isso é uma amostra de um religioso sincero. Olha, ninguém pode discutir isso, é inquestionável. A sinceridade de Paulo. Você sabe que o homem era sincero, e Deus olhou. Mas ele é sincero, mas na ignorância. E quantas pessoas hoje são religiosos, fazem parte de alguns grupos? Quem aqui conhece alguém que é muito sincero no que ele faz? Faz parte, mas crê diferente, mas é sincero. Você conhece ou não conhece? Eu conheço. Deus está vendo a sinceridade daquela pessoa. A sinceridade está canalizada para o lugar errado, mas é sincero. Ele é sinceramente ignorante. Está na ignorância, mas com sinceridade. E era o caso de Paulo. Paulo então entendia que ele estava agradando a Deus, matando os cristãos e perseguindo a igreja. Então ele entendia o seguinte, agradar a Deus, a minha missão é agradar a Deus, é perseguir os cristãos e destruir a igreja. Essa era a missão de Paulo. Sabe o que Jesus fez? Assim como ele usou a mulher samaritana como exemplo, que ele pode restaurar uma pessoa desprezada e rejeitada e pecadora, assim como Jesus mostrou isso através da mulher samaritana, assim como ele mostrou através de Zaqueu, que uma pessoa que ama o dinheiro também pode se converter. Jesus agora mostra que até um religioso, na ignorância da sua religião, pode se converter. Aí Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, na viagem que ele fazia para a Síria. Ele se converte. E é uma coisa muito interessante aí que nós podemos ver. E vou terminar daqui a pouquinho com isso aqui. A personalidade que você tinha antes da sua conversão, antes do seu encontro com Jesus, não mudou. Você mudou estilo de vida, mudou comportamentos. Mas traços da sua personalidade que você tinha antes de ter um encontro com Cristo são as mesmas. Quais eram as características de Paulo antes de ter um encontro com Cristo? Ele não era pessoa de se dar por pouco. Ou eu me dou por inteiro, ou eu não me dou. Alguns religiosos da época perseguiam a igreja mais ou menos. Eu não gosto deles não. Paulo, o quê? Se eles estão errados, eu vou acabar com eles. Paulo não era de meia medida, irmãos. E quando ele converte, ele se torna um apóstolo como? A mesma personalidade.
Paulo era intransigente, assertivo, quando ele falava com os outros apóstolos, é igual como ele falava antigamente com os fariseus. Paulo, a personalidade comprometida, eu não me envolvo, ou eu entro de cabeça numa coisa ou não entro. Então, assim, é para ser apóstolo, é para sofrer por Jesus, é para pregar o evangelho, dou-me por inteiro. E ele até decidiu, não vou casar, não vou fazer isso, porque é o seguinte, o cara se entregou por tudo. Então, se você vê a mesma personalidade antes de ter um encontro com Cristo, permanece. Eu quero dizer o seguinte, essas coisas boas que você tem antes de se converter, também são dons de Deus na sua vida. Mesmo antes de converter, eu já tinha dons de Deus? Sim, são os dons naturais de Deus, vindos de Deus. Você tem que honrar isso, porque isso faz parte da sua personalidade, da sua constituição. Entende o que eu estou falando? Faz parte da sua constituição. Assim como você era bom em algumas atividades, algumas coisas antes de converter, quando você se converter, Deus vai usar você para isso. Sabe, então agora nós vemos o seguinte. O religioso, o perseguidor da igreja se converteu. Aí o que os apóstolos disseram? Não, a gente não acredita nisso não, esse cara é perigoso, isso é uma armadilha para nós. Deixaram ele de lado. Aí aparece quem? Aparece um homem chamado Barnabé. O homem das consolações. Barnabé abraçou Paulo. Enquanto os apóstolos de Jesus desprezaram Paulo porque não acreditavam na conversão dele, houve um homem que viu com olhos diferentes. Abraçou Paulo, credibilizou Paulo diante dos apóstolos, levou Paulo e disse, eu posso falar por esse homem. Paulo já pertencia. A partir daí, do pertencimento, foi que Paulo começou o seu ministério desbravador e foi frutífero tremendamente. Sabe, irmãos, é muito importante esse papel da igreja de fazer as pessoas se sentirem que pertencem, se sentirem pertença. Queria que nós ficássemos de pé.